Da mesma forma que o KNAI, há um filtro para que diminua a margem de erro na identificação da atividade, da ocupação relacionada ao tipo de contribuinte e tipo de atividade. Nós vimos que lá na classificação dos atributos, nós temos lá o tipo de contribuinte, o tipo de atividade e o tipo de ocupação, a ocupação. Então nós amarramos, fizemos uma correlação entre eles de forma que na hora do cadastro, quando se efetivar a inscrição, o campo ocupação, o atributo ocupação seja disponibilizado, seja habilitado apenas aqueles que sejam de fato correspondentes ao tipo de contribuinte. Resumindo, sendo mais claro, na hora do cadastro, o tipo de ocupação, a ocupação será disponibilizado, habilitado apenas aqueles que são de fato correlacionados ao tipo de contribuinte e ao tipo de atividade. Bom, o CEP e o município precisam constar na tabela TOM, né? Na tabela de órgãos e município. Caso contrário, será considerado inválido pelo aplicativo. É verificar se de fato está correto, se não está faltando algum número, porque há um filtro e há uma identificação precisa com essa tabela de órgãos e municípios. Quando o sistema KIPF foi criado, foi pensado de forma que seja o mais confiável possível, que as informações tivessem mais confiabilidade, mais preciso com a realidade da pessoa física em relação à sua atividade econômica. Então, aplicou-se essa regra, esse filtro no sistema, de forma que quem pode se inscrever, qual é a data que quem pode se inscrever, isso também está vinculado à data de início dessa atividade. Como assim? Uma pessoa física que menor de 16 anos, não há uma previsão legal para que ele exerça essa atividade de acordo com a legislação brasileira, né? Então, a partir de 16 anos, a pessoa já pode exercer uma atividade econômica, em regra. E assim o KIPF foi preparado para isso, para que faça esse filtro. A pessoa a partir dos 16 anos, Outra regra que limita, que restringe a data de início, é uma data anterior à data de inscrição. Então a data de início pode ser, é considerado pelo sistema, igual à data da inscrição ou anterior. E a pessoa ter a idade de 16 anos na data de início dessa atividade. Primeiro, vamos lembrar quais são as situações cadastrais possíveis no KIPF. Nós temos as situações ativa, paralisada, suspensa, cancelada, baixada e nula. No ECAC, só é possível alterar a situação cadastral de paralisada para ativa. As outras situações deve procurar a unidade da Receita Federal para proceder essa alteração, alterando para situação ativa. Foi disponibilizado para o contribuinte no ECAC a possibilidade de alterar os seguintes atributos: KNAI, qualificação, situação cadastral, CEP, endereço. Então, possa ser que o contribuinte esteja tentando alterar algum atributo que não seja possível pelo ECAC. Neste caso, deve procurar a unidade da Receita Federal do Brasil. As alterações podem ser realizadas pelo ECAC e pelo portal Cadastro. Algumas, como já foi dito em outro momento, o contribuinte consegue, é bem limitado
e outras ele vai conseguir apenas na unidade da Receita Federal, no portal Cadastro. A baixa da inscrição no CAIPF pode ser realizada no portal ECAC, quanto nas unidades da Receita Federal do Brasil. Ela se dará no encerramento, quando do encerramento da atividade econômica exercida pela pessoa física, quando do falecimento da pessoa física ou quando, no caso do produtor rural, da venda da propriedade rural. Uma vez, em se tratando do proprietário rural, do produtor rural que vende a sua propriedade e o adquirente também continue exercendo essa atividade rural naquela propriedade adquirida, ele deve fazer a sua inscrição junto ao CAIPF. O vendedor, o alienante, encerra a sua atividade econômica, a sua inscrição, na data da venda da propriedade, e o adquirente, no caso de continuidade ou do exercício dessa atividade econômica que enseja a inscrição ao CAIPF, deve abrir uma inscrição, deve fazer uma inscrição em seu CPF, em seu nome. O CAIPF trouxe essa facilidade. Na matrícula aceita, no sistema previdenciário, quando um contribuinte individual, quando uma pessoa física que era obrigado, tinha o fato gerador e fazia GFIP, fazia os seus pagamentos, ele paralisava a sua atividade de forma que não tinha mais, por um período, não constituía fato gerador a contribuição previdenciária, ele faria uma GFIP sem movimento, o que nós chamamos de GFIP sem movimento. Quando esse GFIP chegava no nosso sistema, ele interrompia todas as cobranças a partir daquela data. Hoje, pelo CAIPF, o contribuinte vai no ECAC e lá no ECAC ele tem a opção de alterar a situação cadastral para paralisada. Uma vez que ele volte a essa atividade, a exercer essa atividade, ele irá também no ECAC, alterando a situação cadastral de paralisada para ativa. Bem simples e bem objetiva para facilitar para o contribuinte. Vamos pensar no médico, né? No médico que exerce a sua atividade, tem a sua secretária e tal, e de repente ele foi contratado pelo Mais Médico e lá no Mais Médico ele deixa de ser contribuinte individual para ser um funcionário público. Bom, aquele momento que ele deixou de ter um empregado e exercer essa atividade individualmente, né, ele interrompe a sua atividade ali, que configure a necessidade da inscrição no CAIPF. Mas ele pode voltar, em algum momento, ele pode voltar a exercer essa atividade, recontratar uma funcionária para exercer essa atividade. E assim, ele não precisa fazer uma nova inscrição, ele reativa essa inscrição para continuar a sua atividade. Bom, temos situações, por exemplo, como exemplo de reverter uma baixa. Qual situação pode acontecer isso? Por exemplo, vamos pensar em um médico que exerce atividade de médico na cidade, tem um empregado e ele tem uma inscrição para contribuinte individual, pessoa física com empregado. E ele também, esse mesmo médico, ele tem uma propriedade rural em que tem empregado lá e também comercializa sua produção rural. Ele vai ter duas inscrições, uma inscrição para atividade de natureza urbana e uma inscrição para atividade de natureza rural. Vamos pensar que ele encerra essa atividade em determinado momento. Ele encerrou a atividade rural e vendeu a sua propriedade e ele precisa encerrar essa inscrição. Quando ele vai no ECAC, ao invés de encerrar a inscrição relacionada à atividade rural, ele encerra a inscrição relacionada à atividade urbana, de médico. Ele percebe a situação, identifica o erro e vai corrigir. Como se dará? Essa correção se dá através do restabelecimento. Ele vai pedir junto à Receita Federal o restabelecimento da inscrição da atividade de médico e solicitar a baixa da inscrição da atividade rural.